Oi, gurias, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente conversar sobre exercícios físicos durante a gestação. É uma dúvida muito recorrente, né? Todas as pacientes perguntam como é que pode ficar, o que pode começar a fazer, né? Então, durante a gestação, a gente sempre pensa nas três fases, né? Os três trimestres, na verdade. Temos que pensar que o primeiro trimestre é um trimestre que, de acordo com a literatura, nós não temos a princípio nada que impeça, né, essa gestante de fazer atividade física. Vida segue normal. Exceto um protocolo que vem é uma diretriz do Canadá que nos diz que a gestante deve, então, limitar exercícios físicos neste período. Mas a grande maioria dos obstetras pactua que não é necessário, que a vida pode seguir normal. Claro que a gente não deve começar atividades absolutamente novas para o nosso organismo, né? Mas a gente pode se dar sequência no que a gente já está fazendo e iniciar uma outra atividade, eventualmente que não acelere tanto nossa frequência cardíaca, né? Não exija tanto da nossa musculatura que não está tão acostumada a fazer aquele exercício. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes a conversar com a sua equipe, conversar com o seu obstetra referência, né? Para que a gente possa ir acompanhando este processo. Outra coisa que é muito importante, né? Durante o segundo trimestre, é o trimestre mais tranquilo, né? Que a gente consegue já curtir um pouco mais a barriga e, eventualmente, algumas atividades começam a ficar limitadas e muito importante a gente ter ideia, né, e bastante entendimento do que está acontecendo com o corpo, né, principalmente nessa fase em que a barriga começa a avançar, que a musculatura abdominal começa a ceder, que o espaço, né, começa a diminuir também. Então a gente tem que tá atenta aí nesses aspectos, né? Porque que tipo de atividade que ficaria bom eu fazer, né? Eu posso dar sequência naquela que eu já vinha fazendo e que no primeiro trimestre funcionou, mas que talvez agora com a limitação física, né, mais mecânica da barriga mesmo, possa ser um pouquinho mais desconfortável. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser olhado com calma, né? E a gente pode aqui também, junto com a físio, né, ter esse entendimento, né? O que será que acontece com o meu abdômen, né? Então, até o início ali da gestação, a gente ainda consegue trabalhar abdominais de uma forma bastante normal, né? Mas depois a gente tem que trabalhar o abdômen de uma forma diferente. E já fica uma dica, né? Muitas acham que a gente não pode usar o abdômen durante a gestação. E muito pelo contrário, principalmente para quem quer tentar ter um parto normal, né? O abdômen é nossa âncora, né? É quem vai nos ajudar, quem vai fazer a força motriz aí para empurrar esse bebê para fora, vai nos ajudar aí muito, né? Então, quanto mais a gente trabalhar o abdominal, melhor. Associado também, né, à respiração, que foi o que a gente já conversou no vídeo anterior. Quem não viu o vídeo anterior, vou deixar o linkzinho ali em cima para vocês olharem sobre o parto normal e a importância da respiração, né? Quanto eu já passei até um exercício de manter a respiração bastante calma naquele vídeo, que parece um exercício muito simples, mas é uma das coisas principais que a gente precisa ter organizada na nossa vida, né, durante a gestação, para que a gente consiga fluir bem pro trabalho de parto, né? Então, durante o terceiro trimestre, mais ainda, a gente vai ter algumas limitações, né? A barriga avançou mais ainda, né? Eventualmente, a gente vai ter dor nas pernas, vai estar um pouco mais cansada. Isso tudo é normal, pelas questões de circulação, né? A circulação sanguínea sofre muita alteração nesse período. Então, a gente também tem que ter tranquilidade, né? De entender, de respeitar o nosso corpo, respeitar os nossos limites, né? E ir fazendo as atividades de acordo também com a nossa limitação. A gente sabe que no final, que mais na reta final ali da gestação, do terceiro trimestre em diante, a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade, tá? Então, isso tudo vai estar, né, também incluído aí no nosso método Gerar, que também traz algumas dicas aí, algumas ressalvas para vocês bastante importantes, tá, gurias? E essa é a ideia, né? Quanto mais a gente puder dar informação,
levar esse conhecimento aí para vocês terem uma gestação tranquila, sossegada, né? Sem medo de realizar as atividades diárias de vocês, sem medo de viver esse momento maravilhoso, sem medo porque não tem informação, né? Então, quanto mais eu sei, melhor eu vivo. Quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho tranquilidade sobre as coisas que eu posso fazer e que eu talvez deva evitar, a gente vive muito melhor, a gente consegue chegar no trabalho de parto, inclusive mantendo essa respiração tranquila que é tão importante. Quantas vezes a gente fica ofegante, fica, né, nervosa, ansiosa, porque não sabe como vai chegar lá no final da gestação, ou porque não sabe como vai chegar no trabalho de parto, né? Eu costumo dizer que o trabalho de parto é uma maratona. E para uma maratona, a gente precisa fazer uma coisa antes de competir: treinar. E esse treino todo é muito importante. O método Gerar traz para vocês claramente esse treino emocional, esse treino físico, né? Então, o nosso corpo, dentro da nossa pauta de hoje, que é exercício físico, vai precisar sim fazer exercício físico, vai precisar sim, né, se movimentar. Então, se tu fazer academia, já faz exercícios físicos com um personal, ou, né, um treinamento funcional, ou uma natação, um pilates, né? Esses exercícios todos a gente deve dar sequência durante a gestação. Obviamente que se não tiver nenhuma situação aí que nos impeça, né? Que seja uma situação de repouso ou uma situação de risco, né? Para que esse bebê se mantenha aí dentro da barriga com segurança. Isso tudo, o pré-natal é que vai nos nortear. Né? Então, se a gente tem aí com a obstetrícia, com os obstetras de vocês, que tá tudo certo, é mais do que indicado, gurias. E para ter um parto normal de sucesso, sem dúvida nenhuma, o exercício físico faz toda a diferença. Né? Então, a gente pode associar, tem muitos exercícios específicos aí da academia, ou do funcional, do crossfit, da natação, que não são recomendados, e a fisioterapia também está aí para orientar isso, por conta da biomecânica, por conta das contrações abdominais, eventualmente, que não estão sendo feitas de forma correta, e até, principalmente, por aumento da diástase, né? Porque a gente também sabe, não sei se fica claro para vocês a diástase, eu vou deixar uma figurinha aqui que mostra esse afastamento das fitas abdominais durante o período da gestação. Tá, gurias? Nessa figura vocês vão poder enxergar o quanto essas fitas abdominais se abrem, né? Elas se dão espaço para o nosso útero avançar. Nesse espaçamento, a gente perde força, né? Eu costumo comparar com um elástico. Quando a gente tem um elástico e ele se esgaça, né? A gente perde força dele, né? Então, o que a gente podia contar com ele, a gente já não pode mais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode entender um pouquinho o que acontece com a nossa musculatura abdominal. É mais ou menos isso. Então, se a gente conseguir manter um reforço dessa musculatura, uma condição dela bastante melhor, durante a gestação, a gente consegue lá no final, depois que a gente ganha o bebê também, fazer essa recuperação de uma forma mais saudável, né? E mais tranquila, sem grandes estresse, sem preocupação se a barriga vai voltar para o lugar, se não vai. Então, tudo isso aí a gente também consegue fazer, né, ao longo do nosso caminhar aí da gestação associada ao exercício físico. No entanto, né, o contrário também é verdadeiro. Caso eu faça exercícios físicos que aumentem muito a pressão abdominal de uma forma errada e de uma forma que eu não esteja orientada o suficiente, e no nosso curso a gente consegue ver isso bem certinho, né? Porque em cada exercício eu trago para vocês o que esse exercício demanda de pressão abdominal, né? De que forma que esse exercício aí pode auxiliar vocês e que se fizer de uma forma errônea, com certeza pode prejudicar. Então, a gente tem órgãos ali dentro, né, daquela proteção abdominal dessas duas fitas que acabam ficando mais soltos, né? Então, se a gente não fizer o exercício de proteção e de organização ali interna, com certeza a gente pode liberar esses órgãos aí, soltar esses órgãos e depois, futuramente, a gente criar aí no nosso corpo uma incontinência urinária, né? Um prolapso de órgão, que é aquele escorregamento do órgão lá
para fora do canal vaginal. Então, tudo isso ninguém quer, tenho certeza. Então, a gente também tem que trabalhar, né, dessa forma aí preventiva, né? A gestação, ela também inspira esses cuidados preventivos, porque é maravilhoso a gente viver a nossa gestação, mas vamos combinar, né, gurias? Ninguém quer passar aí trabalho depois que já tiver com o bebê no colo, né? Porque a gente quer retomar as nossas funções, a gente quer retomar o nosso corpo de uma forma saudável, assim como a gente se preparou para gestar saudável, a gente também quer retomar as nossas funções de uma forma saudável. Além disso, gurias, quero dizer para vocês que é muito importante a gente entender que não é porque eu faço exercício físico que o meu parto normal é garantido, que vai dar tudo certo. Então a gente não tem essa garantia, né? Como eu sempre digo, a gente não tem garantia de nada. Nada é garantia de nada. Não é o médico, não é o fisioterapeuta, não é o nosso corpo, não é o exercício que a gente fez, né? Só tem uma coisa que a gente pode fazer pela gente, o nosso melhor. E aí, a partir disso, a gente sabe que a gente vai conseguir chegar aos nossos objetivos da melhor forma possível, né? Então, exercício físico ajuda muito, principalmente para recuperação no pós-parto, né? Então, a gente também sabe que uma mulher estando condicionada, ela consegue chegar melhor num trabalho de parto, de novo, né? A história da maratona que eu falei para vocês. Então, se eu preciso fazer uma maratona e soube treinar, sem dúvida eu vou chegar lá com um resultado excelente que o meu corpo também pode me proporcionar, né? Então, a gente sabe que essas são as recomendações que a gente tem hoje para tudo, né? Exercício físico é saúde, então a gente deve fazer. Outra coisa, gurias, que é muito importante a gente pensar é não tentar inovar muito a questão dos exercícios físicos durante a gestação. Por quê? Porque o nosso corpo já passa por modificações o bastante durante esse período. Se a gente for inventar movimentos muito diferentes do que a gente já vinha habituado a fazer, pode ser que o nosso corpo dê uma reclamadinha, né? Então isso pode ser um pouquinho desafiador, né? Um pouco mais desafiador para vocês. Tendo acompanhamento, né? Estando com equipe obstétrica de bastante entendimento, vocês vão ter todas essas informações de uma forma bastante suave, né? Quem já faz um exercício físico de maior intensidade pode seguir, não tem problema, né? Mas agora inventar uma atividade de alta intensidade para quem só fazia um exercício de baixa intensidade acaba sendo um grande problema, né? Então, quem já faz algum exercício de alta intensidade e quiser iniciar algum exercício mais light, excelente. Também podemos contar sempre com a fisioterapia, que tem exercícios específicos para cada fase da gestação. O nosso método Gerar traz isso para vocês de uma forma muito carinhosa e muito sutil, né? Mostrando cada exercício de cada fase, como as coisas acontecem no corpo de vocês e de que forma que vocês devem fazer esse exercício corretamente. Porque a nossa ideia, como eu disse antes, é informar. Quando a gente tem informação, é justamente isso, a gente chega nos nossos objetivos com calma e serenidade. Isso é o mais importante.